galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, por mais que tentem, o Paquito não sai dos holofotes. O Banco Master, sem sombra de dúvidas, é o maior escândalo dos últimos, sei lá, 8, 10 anos. Eu acho que desde aquelas confusões da Lava Jato, porque aí ia pra cima do Lula, de figuras de grande relevância nacional, não víamos algo como estamos vendo, e nas últimas horas crescem rumores e algumas informações sobre aquelas festas do barulho que o Paquito gostava de fazer, onde tinha algumas pessoas aí sem roupas. Folha de São Paulo publicou algumas coisas e eu acho que a parte que mais interessa para vocês, né, foram repercutidas aí pelo Mário Sabino, figuras do judiciário. Não temos nomes, mas parece que sim, tínhamos pessoas do judiciário brasileiro nessas festinhas. Aí, vindo do noticiário, notícias boas, né, que animam. Mendonça, parece que o Mendonça aí tá dando carta branca pra PF trabalhar. E pelo tom que a imprensa vem relatando, né, em especial o Caio Junqueira, ele falou com o gabinete do ministro que confirmou. E parece que ele quer se diferenciar do Toffoli e tudo mais, e que vê esse caso como crucial para sua biografia, o caso mais importante de sua vida. Aí o dia de ontem também foi recheado de inúmeras críticas em relação à atuação do judiciário. Mais informações sobre as brigas internas, inclusive possibilidade de confecção de dossiês, né, contra outros ministros da corte para se blindar, né, o ministro relator. Paquito vai semana que vem, antecipou sua ida para a CPMI do INSS, não deixaram o Renan Calheiros, né, preparar o terreno. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar sobre isso, e como você tá vendo, tem uma imagem só. Eu acho que a gente só vai conseguir falar do Banco Master. O carnaval aí segue rolando, segue com Lula passando vergonha, contratou uma crise de verdade mesmo, muito além pra birra de internet. Foram publicadas algumas coisas na imprensa, e eu acho, sem brincadeira, que o ideal seria fazer um segundo vídeo. Por sério mesmo, tem material suficiente para um vídeo inteiro, possivelmente de 1h e quebrado, 1h10, só sobre o carnaval de Lula e coisas que aconteceram aí nos últimos dias. Mas vamos começar a falar do Banco Master, por algo que eu nem falei nessa introdução. Aí vocês perguntam, o que é que isso aqui tem a ver com o Banco Master? Uai, tudo. Era o principal sócio do Paquito, o Guga Lima, amigão dos petistas. Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Banco Pleno e do Pleno DTVM. A Arnateja brinca, né? Manhã agitado na Faria Lima, quem vai arrematar a massa falida? O BTG ou os irmãos Batista? É para não restar dúvidas, né? O Banco Pleno era de banqueiro ligado a petistas da Bahia. E eu achei essa nota maravilhosa, porque eu acho que a tendência, se eu fosse jornalista da Globo, era falar: Banco Pleno era de banqueiro ligado a Daniel Vorcaro. Poxa, não é o nome que tá na pista? Não é o do Paquito? Não é do Banco Master? Mas o Valdo Cruz, da Globo News, preferiu dar destaque que Guga Lima é ligado ao PT, não ligado ao Paquito. É ligado aos dois, né? Óbvio. Aí tá ali, ó. Augusto Lima é ex-sócio do Paquito e foi responsável por ligações com políticos do PT na Bahia, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo do Senado, Jacques Wagner. Segundo o Banco Central, a liquidação do Banco Pleno foi adotada após o agravamento da situação econômico-financeira da instituição, que passou a ter dificuldade para pagar suas obrigações no dia a dia. O órgão também apontou o descumprimento de normas e determinações da própria autoridade reguladora. Augusto Lima é banqueiro e ligado a petistas da Bahia, como o Rui Costa, que é da Casa Civil, o líder do governo do Senado, Jacques Wagner. O crescimento do Master começou com a união entre ele e o Daniel Vorcaro. E assim como o Master, né, o Banco Pleno deixou uma conta aí para o FGC pagar. Liquidação de banco de ex-sócio de Vorcaro vai deixar a conta de 5 bilhões para o FGC honrar. O ex-sócio principal do Paquito, que ganhou estatura no mundo financeiro a partir de boas relações com o governo da Bahia nos tempos de Rui Costa, vai deixar uma conta de cerca de 5 milhões para o FGC honrar, de acordo com quem acompanha de perto os seus negócios. E aqui você vê, né, o que eu estava comentando. Olha a manchete. Liquidação de banco de ex-sócio de Vorcaro. Poxa,
Isso eu acho que é uma informação mais relevante, tá falando banco, liquidação extrajudicial. Aí ao longo do texto você até fala, poxa, o crescimento vertiginoso dos negócios do Augusto Lima se deu na época que o PT administrava a Bahia, que ele era muito próximo, aí você comenta. Mas eu achei muito curioso a Globo News mandar, né? Banco ligado a PT, jogo na manchete já, daquele jeito que a gente gosta para poder compartilhar na rede social e os petistas ficarem loucos da cabecinha. Mas vamos lá, vamos para a parte que interessa. Sem muito alarde, a Folha de São Paulo publicou isso daqui. E eu digo sem muito alarde porque não foi nenhum jornalista badalado. E se você abrir a coluna de política da Folha de São Paulo, você não vai ver isso daqui. Deixa eu ver qual foi a coluna que a Folha publicou. Isso daqui tá na coluna do mercado. Tá na coluna de mercado, não tá na coluna de política. Eu sei porque tá no link, né? Tá folha.com.br/mercado/ o título da notícia. Então passou assim meio desapercebido, o pessoal não tava comentando muita coisa. Aí eu tava passando na rede social, comecei a ver o pessoal compartilhar uns prints. Prints aqui de conversas de uma senhora aqui falando o que é que o Paquito tava aprontando. Eu falei, será que é verdade aí? Será que esses prints não são inteligência artificial? Mas tava assim tão... algumas afirmações no Twitter, mais de uma pessoa comentando assim, de forma tão assertiva. Eu falei, cara, deixa eu dar uma pesquisada aqui pra ver se acho alguma coisa. E tava lá na Folha de São Paulo. Como eram as festas do Paquito com autoridades, eventos viraram alvo de pedido de investigação. A defesa do Master repudia as informações e alegações sobre eventos e diz que relatos fazem juízo moral e geram ilações e invasão da esfera privada. A empresária reclamou da entrada de garotas de programa na casa usada pelo ex-banqueiro em celebração em Trancoso, segundo mensagens anexadas a um processo. Ela não usou esse termo, né? Ela usou o PUTAS. Eu acho que tá errado. Até comentei no Twitter que isso daqui pra mim, né? É quem se informa pela Globo e quem defende a Selic é 15%. Aí, vamos lá, né? O Ministério Público, junto ao TCU, fez uma representação recomendando a abertura de um processo para identificar as autoridades públicas federais que teriam participado de festas na casa de veraneio do Paquito em Trancoso, na Bahia. Segundo o documento, datado de 29 de janeiro deste ano, esses eventos, denominados Cine Trancoso, teriam contato com a presença de altas autoridades dos 3 poderes da República, incluindo integrantes do Poder Executivo, do governo anterior, membros do mercado financeiro, da política e do meio jurídico. Quando se fala assim, ó, membros do Poder Executivo do governo anterior, me vem à cabeça ex-ministros de Bolsonaro. E ex-ministros que sempre tiveram boas relações com o mercado financeiro, né? Trabalhando no mercado. O pedido menciona a reportagem da revista digital Liberta, que aborda os acontecimentos no litoral baiano. Reportagem publicada pela Folha em setembro de 2025 também tratou de eventos realizados no local. Em 3 aluguéis de temporada entre 2021 e 2022, Vorcaro se hospedou no imóvel que pertencia à empresária Sandra Habib, mulher de Sérgio Habib, presidente da Jack Motors Brasil. Depois, a casa foi comprada por empresas ligadas ao Paquito, e essa venda foi parar em um processo na justiça em que são descritos detalhes de transtornos provocados quando ele ainda era locatário. Em mensagem de WhatsApp, aí a mensagem reproduzida por completo está na Folha, são prints lá de trás, 2021, 2022, dessas confusões. Enfim, essas mensagens do WhatsApp que estão no processo, a antiga dona da casa se declarou furiosa com o que aconteceu no local. Ao corretor que intermediou a locação, Sandra conta que seus funcionários ficaram chocados. Aspas. O Vorcaro encheu minha casa de... ele... amigos e muitas belas mulheres. Desde ontem, reclamações por causa do som acima do permitido. Ontem foi pior, escreveu Sandra ao corretor no dia 5 de outubro de 2022. Era a véspera do aniversário do Paquito. Segundo ela, eram mais de 30 pessoas, quando o acerto no contrato limitava o número a 20. Nas mensagens, Sandra afirmou que Vorcaro contratou um conjunto de pagode com música alta, chamando a atenção dos vizinhos, da polícia local e ambiental.
Essas festas, no entanto, segundo a Folha, apurou, né, com 3 executivos, empresários e integrantes de órgãos públicos, não se restringiam a Trancoso. Essa de Trancoso, você tem um relato porque está nesse processo da venda da casa, com as confusões que geraram, mas não tem só isso. Isso é porque dá para provar em print, o print que a mulher mandou pro corretor na época, reclamando o que aconteceu. Aí você lê lá na conversa, diz, no meu contrato é a 20, tem 30. Aí o cara falou, falei com ele falou que vai pagar a mais. Ela falou, isso é um absurdo, de jeito não dá, já danificaram a casa. Enfim, eventos festivos, alguns maiores ou menores, teriam sido promovidos pelo Paquito em diferentes locais no Brasil e também no exterior. Em São Paulo, a área de hotel ficou conhecida por encontros mais regulares. E no exterior, locais que, né, atiçam a imaginação de muita gente. Um dos eventos fechados mais comentados foi uma festa durante a Semana do Brasil em Nova York. Reunião anual de conferência com empresários e políticos. Aqueles eventos que a galera acelera, gostoso, né? A festa de Vorcaro foi um after, como são chamadas comemorações após agendas oficiais. Havia muita bebida cara e modelos estrangeiras e foi assunto por semanas. Outro evento constantemente citado, isso aqui é feio, viu? Ocorreu em paralelo ao tradicional Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal, aquele mesmo, mais conhecido como Gilmar Palusa. E aí anota depois, sai comentando um monte de coisa, né? O que acontecia nas festas do Paquito, em tese, deveriam ficar restritas à festa do Paquito. Uma coisa que não está nessa denúncia da Folha, mas o Mário Sabino repercute essa matéria da Folha e traz mais informações, porque eram denúncias feitas por essa revista aí, Liberta. Ele fala o seguinte, né? Festas do Master. Quem seria o P das Galáxias do Judiciário? Escuto já faz algum tempo e lê agora nos jornais que há imagens das festinhas que o banqueiro promovia, misturando autoridades dos 3 poderes e moças de fino trato, de resto, bem mais fino do que o das autoridades. O suposto vídeo seria uma compilação de cenas das festas promovidas pelo Paquito, que contaria com moças vindas do exterior, bem mais confiáveis pelas distâncias geográficas e linguísticas que as separam destes tristes trópicos, diz a revista, aspas. O vídeo era estrelado por um P das Galáxias do Poder Judiciário. Foi assim. O das Galáxias. E um dos principais executivos da REAG classificou o personagem quando o tema terminou sendo abordado na mesa de trabalhos da operadora, agora em liquidação pelo Banco Central. A REAG foi um dos principais alvos da Operação Carbono Oculto, né, que visava investigar os vínculos do mercado financeiro com o PCC. E aí um desses caras do REAG teria dito isso, né? Eu tenho pra mim que a patroa do Mário Sabino, a dona Lilian do Metrópolis, ela tem algum material, não sei qual material, dizem que ela já tem dessas festinhas, de quem eu não sei. Mas diz que ela pode acabar relacionamentos aí, viu, de pessoas e a família, né, da esposa dessa pessoa é da área da comunicação. Rapaz. De um lado, né, o das galáxias. Do outro tá aqui a turma da CNN. Uai, não mandei esse vídeo pra mim. Eu abri aqui agora, rapidinho. Aqui, ó. Caio Junqueira vai falar um pouquinho dessas confusõezinhas. Essa receita, aqui, ó. Chá de humildade nosso aqui, nenhum de nós foi capaz de prever a violência com a qual o STF ia ser puxado para dentro, absorvido para dentro disso, realmente como um ralo, ele vem sendo chupado por um turbilhão de coisas que vão indo, e aí vem a questão, alguém controla? Não, hoje não. Talvez quem tem o maior controle sobre isso é a Polícia Federal, né? São os delegados que estão tocando, o chefe da Polícia Federal, que inclusive está na Índia, a gente vai tratar de Índia mais tarde, da viagem presidencial, o Andrei está lá, votado para ser o próximo ministro da Justiça, num eventual governo Lula 4, esse controla, porque esse tem tudo. E acredita-se que ele não soltou ele, né? Que a equipe dele não soltou tudo o que tem sobre Toffoli. E falta o Alexandre de Moraes, que esse é outra peça-chave também, que aí, o único, mais até que o Toffoli, que tem ali um contrato, né? Da mulher, um contrato pornográfico de 129 milhões de reais com o Massa.
Master, a Polícia Federal controla. A bola tá com ela e ela tá ganhando até agora. A Polícia Federal? Não vejo. As informações que a gente tem, William, é que o próprio presidente Lula, para o Andrei, deu carta branca. E as informações que nós temos é que o novo relator do caso Master, o André Mendonça, também disse que a Polícia Federal tem carta branca. Então, se você tem Palácio do Planalto, você tem um relator novo no Supremo Tribunal Federal dando carta branca para a Polícia Federal, a bola hoje está com a Polícia Federal. Ela que controla o que vem por aí. Por enquanto, mas isso pode mudar, claro. No momento, como disse o William várias vezes, no momento. Mas a bola está com a polícia. Não, eu fui obrigado a dar ênfase na expressão no momento porque nós estamos numa situação fluida, volátil, me parece. Tempo que eu estou nessa profissão, é difícil a gente poder dizer isso, que o público espera que a gente seja capaz de prever tudo. Não. Na minha visão, é imprevisível que possa vir, mas a partir, por exemplo, da descrição que você acabou de fazer. Sim, mas quando a polícia controla... O que você diz é o seguinte, sim, na medida em que a polícia controla a informação, ela controla a política. Sim. Supõe-se, portanto, que alguém pense na polícia em termos políticos e não de investigadão profissional, porque se ela controla a informação e a partir do controle da informação ela é capaz de controlar a política, alguém está pensando politicamente? Tá certo ou não? Não, a política, quando a polícia controla a política não tem controle sobre a política. E é isso que a gente está vendo. Nem o Palácio do Planalto, nem o Congresso Nacional, nem o Supremo tem o controle, embora os atos, principalmente do Supremo Tribunal Federal, principalmente do Alexandre de Moraes ontem, seja uma tentativa de retomar algum controle dos fatos. Como é que foi, por exemplo, a reação da Receita Federal, Alexandre de Moraes? Brutal, né? Hoje a gente recebeu Aí, né? Sabe como tá o clima? Será que o Andrei tem mais coisas? Será que o Andrei da PFL, da Polícia Federal de Lula, não revelou tudo? Lembrem que quando começaram as revelações deste relatório, a imprensa cravou que já estava sendo produzido um novo relatório sobre Dom Pedro III, né? Lembrem disso, não esqueçam, a gente estava falando da semana passada, porque acontece tanta coisa que às vezes a memória não guarda, né? Mas lembra disso daí. Aí o Caio Junqueira escreveu agora de madrugada, hoje já dia 19, 4 da manhã. Mendoncinha diz que PF terá carta branca para investigar caso Master. Mendoncinha teria dito aí a interlocutores que a Polícia Federal terá carta branca para atuar no caso. O ministro também disse considerar que o caso é o mais relevante de sua carreira e vai marcar sua biografia, motivo pelo qual pretende conduzi-lo com extrema correção. E agora, olha só, as declarações confirmadas à CNN pelo gabinete do ministro foram interpretadas como uma sinalização de plena liberdade de atuação para a PF após os embates entre o órgão e o agora o ex-relator do caso, Toffoli. E aqui vamos tentar fazer um exercício imaginativo. Veja aqui, o que o Junqueira está falando. Primeiro, os interlocutores estavam discutindo isso. Aí ele chegou essa informação aos ouvidos dele e ele foi checar. Entrou em contato com o gabinete do Mendonça, que fez questão de confirmar essa informação. O Mendonça poderia não ter dito nada. Fez questão de confirmar. E quando vem com esse papo aqui, que é a cara dessa turma do judiciário, né, que se acha, né, tem um ego elevado, Mendonça diz, é o caso mais relevante da carreira e vai marcar a biografia. E realmente vai. Realmente vai. A depender do que o Mendonça fizer, ele vira herói nacional. Pro resto dos dias. Pro resto dos dias. Essa matéria aqui me dá um pouco de esperança no coração aí, que podemos ter grandes emoções próximos dias, semanas, meses. Se o Mendonça investigar isso daqui como mando figurino, rapaz, toda a imprensa tá dizendo, né? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai resetar a política brasileira. Finalmente, esse será o fim da Sexta República. Vamos assistir o encerramento da Sexta República. Fé em Deus. Também foram vistas essa postura do Mendonça como um contraponto a posições de outros integrantes da corte em relação à PF. No caso de Toffoli, por exemplo, ele pôs restrições ao trabalho da PF ao determinar que o material apreendido em uma das operações permanecesse em seu gabinete e que apenas peritos por ele designados pudessem analisá-lo. Já Dom Pedro III, segundo relatos, tem feito críticas à atuação da PF nos bastidores. Na reunião reservada do Supremo, que selou o afastamento de Toffoli da relatoria do caso Master, coube justamente a ele, Dom Pedro III, expressar essas críticas ao órgão. Ele teria dito que alertou o Andrei de que se houvesse algum achado sobre sua autoridade, a investigação não poderia seguir. Que se isso ocorreu, era um papel sujo da PF e a investigação deveria ser anulada. E aí o Caio Junqueira relembra mais uma vez que o ministro está no foco em razão do contrato de 129 milhões do escritório de sua mulher com o Banco Master. Aí vem as críticas do dia de ontem, várias apontando
pro inquérito das fake news, né? Porque é um absurdo, né? Supremo Futebol Clube contra-ataca. Aí o Estadão começa no seu editorial de hoje, na verdade, começando na violação de sigilo fiscal é crime. Fala se os servidores fizeram isso, realmente tem que ser punidos. Porém, é uma questão controversa nessa situação, né? Que não é investigar, mas a forma como está sendo conduzida essa investigação, né? Por quem e sobre quais fundamentos? O sistema acusatório, a iniciativa investigativa cabe ao Ministério Público, a distribuição por sorteio, não é escolhida a dedo, é salvaguarda de impessoalidade, mas a apuração do suposto vazamento nasceu por decisão de ofício de Dom Pedro III, enxertada no chamado Inquérito das Fake News, aberto em 2019 como reação extraordinária a uma escalada atípica de ameaças a ministros. Balela. Mantido em sigilo desde então, o procedimento expandiu objeto, duração e alcance. A vinculação automática de fatos novos a esse guarda-chuva elástico por prevenção reforça a percepção de que um instrumento excepcional foi institucionalizado como via ordinária. É uma percepção, né? Ainda estou na dúvida se realmente virou ou não. Estou na dúvida ainda. Em princípio, a apuração nem sequer deveria tramitar no Supremo, já que os investigados são servidores sem foro privilegiado. Ainda mais alarmante é a condição objetiva de parcialidade. O autodesignado relator conduz diligências, autoriza buscas e quebras de sigilo em investigação que envolve sua esfera familiar. A credibilidade de qualquer decisão judicial depende que seu autor não ocupe simultaneamente a posição de investigador, juiz e parte interessada, muito bem de vítima. Ele é tudo. E aí, até pergunta, ele foi provocado a abrir essa investigação? Eu acho que não, né? Eu acho que ele tomou a iniciativa de abrir investigação, sorteou para ele mesmo, e ele já começou a conduzir, já começou a dar ordem, vai julgar, já condenou. Ele é a máquina. E o Estadão, até o final, não vai conseguir falar o que fazer diante de um caso desse. O que falta para a imprensa como um todo começar a ecoar um mantra que iria trazer uma melhoria ao poder judiciário brasileiro. Além disso, há indícios substanciais de desproporcionalidade. A auditoria da Receita, segundo informes oficiais, ainda estava em curso quando foram determinadas medidas amplas e duras, como buscas, afastamentos funcionais, apreensões de passaporte, recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico. A nota do tribunal falou em posterior vazamento, antes mesmo da quebra dos sigilos telemático e bancário dos investigados, medida indispensável para comprovar a circulação indevida de informações. Medidas cautelares são instrumentos de garantia, não de intimidação ou antecipação punitiva. Sua extensão e intempestividade precisam ser fundamentadas com precisão, sob pena de converter excepcionalidade em regra operacional. Já virou regra há muito tempo. Os bolsonaristas são a prova viva disso. Os bolsonaristas são a prova viva que virou regra. Não é exceção mais. É pau o tempo todo. E ninguém estava nem aí para nada. Nada disso pode ser verificado sob o acúmulo de obscuridades procedimentais. Nas já corriqueiras queixas de bastidores à imprensa, ministros relataram desconforto com o pedido de rastreamento abrangendo cerca de 100 pessoas, inclusive familiares, argumentando que tal requisição deveria partir da presença da corte e mediante provocação formal. A divulgação dos nomes dos investigados antes da conclusão definitiva dos trabalhos é medida heterodoxa. A transparência, como se vê, é seletiva. Medida heterodoxa. Não consegue chamar as coisas pelo nome. E aí vai finalmente. O episódio não ocorre no vácuo. O inquérito das fake news tornou-se uma usina de um sem número de providências de amplo alcance, sob sigilo prolongado e com concentração funcional em comum, o acúmulo de funções, instaurar investigações, conduzir diligências, julgar, passou de exceção defensiva a método recorrente. Ao mesmo tempo, ministros resistem a um código de conduta e a corte enfrenta desgaste reputacional crescente em razão da percepção pública da contemporização de conflitos de interesses, blindagem corporativista, medidas de exceção e perseguição a críticos denunciantes. Quanto mais o Supremo Futebol Clube, nas palavras de Flávio Dino, ataca, mais corrói o seu capital institucional. Aí o parágrafo de encerramento, o Estadão reforça mais uma vez que tem que se investigar, se for culpado tem que culpar o pessoal, porém tem que fazer do jeito certo, seguindo a lei, seguindo os procedimentos jurídicos,
o ordenamento jurídico como um todo, e se você não seguir a lei para fazer a lei ser cumprida, aí diz, né, que o que passa disso é autoritarismo. O direito é forma, e quando ela é atropelada, é lícito inferir que não se está buscando justiça, mas vingança. Tá? E aí, resolve como? Resolve como aí, essa vingança? O que pode fazer em relação a isso? E aí? Resolve como? Na justiça, vingança, tá? E aí? Tem punição pra quem faz vingança? Assim como ontem, abrindo um parênteses pra falar do carnaval, tá aqui lembrando de algo. Esse aqui é relevante falar. Só mostrar uma coisinha pra vocês. O editorial do Estadão de hoje, o Estadão também publicou um editorial sobre o carnaval do Lula. É esse aqui, ó. O samba do petista doido. E assim como o editorial da semana passada, que o Estadão sai em defesa da candidatura do Flávio Bolsonaro, falando que se Flávio vencer não é o fim da democracia e que é melhor o Flávio vencer do que o Lula se reeleger, ele não falou com essas palavras, né? Falou que o Lula vencer não significa o fim da democracia e que a pior coisa para o Brasil é Lula se reeleger. Pois bem, o editorial de hoje do Estadão, sobre o carnaval, termina assim, ó. Por ora, o único castigo para tanto cinismo foi o rebaixamento de acadêmicos de Niterói, e que isso seja um presságio. Presságio do quê? Do Lula ser rebaixado também? É? O Estadão tá torcendo pela derrota do Lula nas eleições de 2026? Rapaz, é o segundo editorial em menos de 7 dias, viu? Saiu hoje, eu li, não tava dando nada, achei que era só mais um textinho crítico. Quando terminou, foi, rapaz, igual o outro, viu? Esse último, duas linhas que estão gritando no meu ouvido. Esse foi o outro editorial do Estadão. São 3 editoriais por dia. Mas minha nossa, como a gente não falou de carnaval, né? Mas só pra ficar animado, viu? Segundo editorial do Estadão, fazendo oposição clara ao Lula. Você pega a lei do início até o fim, igual o outro. Nenhuma crítica ao bolsonarismo, nenhuma menção, nem nada. Zero, gente. Zero. Flávio Bolsonaro tá vindo aí pra ser nosso presidente, viu? Prepara aí, se você quiser ir tá na posse. Quem sabe a gente se encontra lá, né? Aí, o nosso novo bolsonarista, o bolsonarista atual, né, Sakamoto, se converteu, mas ele se veste de vermelho pra disfarçar, né? Aí ele se converteu pro bolsonarismo agora e tá reclamando do inquérito das fake news e como as coisas vêm se desdobrando no judiciário. Escute só. 2 pontos para ser tratados nessa história. Primeiro é a questão, né, de ser feito inclusive em meio ao inquérito das fake news, que está aberto desde tempos imemoriais e que merece ter uma conclusão, um desfecho. Você não pode deixar um inquérito aberto a tempo indeterminado para ficar enfiando coisa, porque na prática esse inquérito lá atrás nasceu como grande inquérito da defesa do Supremo Tribunal Federal em meio a um caldo político em que a Presidência da República e o Congresso Nacional estavam atacando o Supremo Tribunal Federal. E aí o que aconteceu? Acabou ficando e entrando tudo que é visto como um ataque a qualquer ministro ou a instituição, acaba entrando lá no meio como um grande inquéritão. Mas não pode isso. E a gente já falou aqui várias vezes, já não pode ter isso. Você precisa de um desfecho, precisa ter uma conclusão, né? Você não pode ter um inquérito que acaba se estendendo. Justificativa jurídica. Tem justificativa jurídica, sempre vai ter. A questão é, não pode ter um inquérito que fique demorando tanto tempo assim, que você fique jogando coisa lá dentro. Segundo, como o próprio professor Gustavo Sampaio conversou com a gente, né, um dos grandes problemas dessa história inteira é exatamente que essas questões relacionadas ao Supremo não tem ninguém acima, né? Então, do jeito que foi colocada, estruturada a Constituição, você não tem alguém acima no sentido de poder julgar as posições que estão tomadas pelo próprio Supremo. Quem deveria julgar as posições tomadas individualmente no Supremo seria o Pleno do Supremo. Mas aí, neste caso, como, apesar de uma reclamação aqui e ali de ministros, porque sempre tem divergências internas, mas a maioria dos ministros acaba vendo o trabalho do Alexandre de Moraes nesse sentido como um trabalho de espécie de xerife interno que acaba protegendo eles próprios disso tudo. Então, e eles entregaram para o Alexandre de Moraes lá atrás essa função de xerife próprio do Supremo, né, para proteger os próprios membros do Supremo desses ataques. E aí o que acontece? Aqui e ali, eles veem que há um exagero aqui, um exagero ali, só que eles ainda veem isso como útil, ou seja, o Pleno do Supremo, não o CNJ, mas o Pleno do Supremo, que teria essa capacidade de fazer essa modulação, não vai fazer essa modulação porque no final das contas concorda.
com isso, né? Só que aí, ou seja, você tem esse problema, né? O que fazer numa coisa em que você tem essa necessidade de poder analisar a decisão de determinado ministro, que deveria ser feita pelo Pleno, mas o Pleno não vai fazer. E aí, Sakamoto, quem a gente vai, né? Tinha que ser pelo Pleno, mas o Pleno não vai fazer. Não vai. E vai fazer quem, então? Mas tem um problema, né? Realmente concorda que existe um problema. Aí vem o Álvaro Kribel lá no Estadão. No final, manda aquela baboseira do mas o bolsonarismo, né? Obrigado pelo combate ao golpismo. Mas depois dessa parte de bocó, ele traz um ponto curioso. Ele coloca aí que Dom Pedro III agora tá com a teoria conspiratória, colocando como se ele fosse perseguido pelo Lula e que essas movimentações que ele tá fazendo, na verdade, né? Tá aqui, ó. Dom Pedro III criaria uma teoria conspiratória para desviar foco de que Supremo tem explicações a dar, né, sobre o Master. Dom Pedro III quer criar uma teoria da conspiração para desviar o foco principal, que seria o suposto contrato milionário do escritório de sua esposa com o Banco Master e a sociedade do Toffoli lá com o resort, e tem valores muito acima do que o salário dele como servidor público, né, conseguiria comprar. Dom Pedro III acredita estar sendo perseguido por integrantes do governo Lula. Resta saber por quais motivações. Isso fica evidente sobre a ordem dada à Receita para investigar a quebra de sigilo fiscal de integrantes da corte, mas com um recorte de 2023 para cá. Ou seja, não houve suspeitas por parte de Dom Pedro III sobre a atuação do órgão no governo Bolsonaro. Mas só não era Lula. O que se comenta nos corredores de Brasília é que Dom Pedro III faz parte de um grupo de autoridades próximas ao Paquito, ao lado também do Toffoli e de políticos, né, de grande relevância, como o Batoré, o Lira, o Hugo Mota. A lista ainda incluiria dezenas de deputados e senadores que, direto ou indiretamente, surfaram na onda de crescimento do Master nos últimos anos. O que não para em pé é a conduta de Dom Pedro III. Na conta dele, né, é o do inquérito das fake news para investigar a quebra de sigilo de ministros do Supremo e de seus familiares de 2023 para cá, ou seja, durante o governo Lula. Como o ministro até agora não conseguiu explicar o contrato de sua esposa, ele se utiliza dos poderes extraordinários do inquérito para dar ordens à Receita e assim misturar os assuntos. Também não tem fundamento que integrantes da corte reclamem da investigação de 200 páginas que atingiu o Toffoli. A inversão de papéis nesse caso foi ele assumir a relatoria do caso Master sem nenhum constrangimento, para só depois admitir ter sido sócio de um resort que também passou pelas mãos de um fundo ligado ao Vorcaro. E aí que vem, né? É preciso manter o foco, os bons trabalhos prestados por Alexandre de Moraes para frear o golpismo bolsonarista. Em nada tem a ver com supostos malfeitos praticados por integrantes da corte. Se houve delitos, eles também terão de ser investigados e com a ajuda do trabalho destemido da imprensa, que tem o seu sigilo da fonte resguardado pelo artigo 5º. Vocês vão entender por que ele está falando disso, né? A gente comentou ontem que o Dom Pedro III estaria com sangue no zóio. Aí para cima de banqueiros, da imprensa e do executivo. Aí quando se fala imprensa, né? Ontem já tava lá os petistas torcendo contra Malu Gaspar. Eu também tô torcendo contra. Eu não acredito que a gente vai passar desse episódio sem nenhum jornalista do consórcio sentindo na pele o tratamento que os bolsonaristas receberam. Aqui só para dar o início, só para trazer informação, porque não tá ali na chamada, aí depois eu falo e enfim, né, não posso provar, vou deixar que o próprio Otávio Guedes fale, que é só os primeiros 20, 30 segundos. Oficialmente sobre isso, mas eu apurei que ele conversou com integrantes da corte, que a disposição dele é levar pelo menos até 2027, não é nem encerrar em 2027, é levar pelo menos em 2000 até 2027. 2027 o Fachin sai da presidência do STF e ele assume a presidência. Então essa data é importante por isso. Ou seja, em 26, nesse ano eleitoral, uma parte do Supremo acredita que é importante ter esse inquérito aberto. E vamos explicar aqui direitinho Entendeu, né? Não vai fechar o inquérito das fake news esse ano. O Supremo quer que esse inquérito esteja aberto. Pode ser utilizado contra o bolsonarismo, para dar aquela mãozinha pro Lula, como vocês bem sabem.
E ele será levado até 2027. Não tá falando que vai encerrar em 27, mas pelo menos até 2027. Pelo menos. 8 anos de um inquérito. 8 anos. E o cara segue falando na maior naturalidade possível. Tanto ele, o ministro do PT, o Trauma, Gel Dinheiro, Valdo, Marcelinho ali, André Sadi, na maior normalidade do mundo, gente. Já tem 7 anos. Ela vai fazer 7 anos agora. Mês que vem. Aí, não precisa nem dar play aqui, né? O destaque tá ali. Presidente da Unafisco Nacional. Hoje é menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que outras autoridades. E aí? Olha o nível que as coisas estão chegando. Olha o nível que as coisas estão chegando, né? No Brasil. Mas deve ser bolsonarista, né, no final do dia. Por conta dessas confusões, do uso de uma forma jurídica heterodoxa, como diz a imprensa, enfim, do que aconteceu semana passada, do vazamento da reunião e dessa operação, a operação que vinha sendo feita para tentar colocar panos quentes e tirar o Supremo dos holofotes deu totalmente errado, né? Efeito reverso. Aí várias pessoas vieram trazer informações sobre isso. Do fracasso na tentativa aí de colocar panos quentes. Solução do caso Master empurra Supremo para a crise sobre vazamento de dados de ministros. A intenção de Fachin era retirar o Supremo do centro do escândalo do Banco Master. De forma pouco usual, convocou a reunião a portas fechadas. Toffoli foi convencido a deixar a relatoria, mas a solução não neutralizou a crise. Ao contrário, alimenta outra guerra. A tática de Fachin contrariou interesses do grupo de Toffoli, que tem entre os componentes Dom Pedro III. 4 dias depois da reunião secreta, estourou notícia que Moraes havia mandado a Receita rastrear, né, a origem dos supostos vazamentos e tudo mais. Nos bastidores, 3 aliados de Fachin ficaram incomodados. Para eles, caberia o presidente da corte tomar decisão desse tipo. Moraes já havia polemizado em janeiro quando inseriu a apuração que mira a Receita e o COAF no inquérito das fake news, do qual já era relator, e fez isso sem constar PGR. Bom, 3 aliados de Fachin. Vamos pensar na corte, né? São 10. Quem não é aliado? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes jamais ia reclamar disso? De jeito nenhum. O Toffoli também não. O terceiro, já sobraram 8. Temos que tirar o Fachin, porque o Fachin não pode ser o aliado do Fachin. Então já caiu para 7. Aí o próprio Dom Pedro III, que fez a ação, já caiu para 6. Aí sobrou Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Mendonça, Cássio e Fux. Será que o Zanin é do grupo dos aliados de Fachin que ficaram incomodados? Eu até acho que o Zanin poderia estar nesse grupo. O Flávio Dino, eu discordo. Carmen Lúcia, eu acho que Carmen Lúcia tem altas chances. O Fux tá brigado com o Dom Pedro III, o Mendoncinha tá aí com sua biografia, e o Cássio, eu não acho que seja o Cássio. Não acho que o Cássio iria se mover para falar com a imprensa. Se eu tivesse que chutar, ficaria nesses 4 aí. 3 desses 4. Zanin, Carmen, Fux e Mendoncinha. O enredo e os personagens repetem a gênese do inquérito das fake news. Toffoli era presidente do Supremo e, sem ouvir a PGR, abriu investigação. Não quis sortear, escolheu a dedo o nosso xerife. Na época, ministros do Supremo criticaram a forma como o inquérito foi aberto. Quase 1 ano e meio depois, mudaram de ideia. Por 10 votos a 1, o plenário decidiu manter a apuração aberta. O aumento dos ataques ao integrante da corte e a chance de punição aos culpados motivaram a virada de chave. A investigação sobre os órgãos de fiscalização do governo federal também pode parar no plenário do Supremo se ela tiver a legitimidade contestada. Foi o que aconteceu com o inquérito das fake news. A ação julgada em 2020 foi proposta pela Rede. No voto, Fachin observou que o inquérito era atípico, mas ponderou que a excepcionalidade era aceitável diante da omissão da PF, da PGR, para investigar crimes contra o Supremo. Até hoje eu quero saber que crimes foram esses. Que crimes foram esses? Até hoje, de verdade,
abrindo meu coração. Eu não sei por que Alan dos Santos precisava ser preso. Ou precisa ainda, né? Eu não sei, de verdade. Sendo honesto pra vocês, eu não sei. Eu não sei mesmo. Tô falando que ele é inocente, não. Tô falando que eu não sei. Queria pelo menos saber. Pra dar um exemplo de uma pessoa que todos vocês conhecem. O que Alan dos Santos fez, hein? O que o Terça Livre fez pra ser fechado? Pegou um exemplo que todos vocês conhecem. Não pode nem me acusar. Não, não tô nem falando que tô defendendo. Eu nem sei, cara. Não, mas a excepcionalidade era importante. Tudo era importante, né? Pra destruir o bolsonarismo. Tudo pra destruir o bolsonarismo tem uma justificativa. Duas diferenças em relação a que das fake news podem comprometer o caso agora. Primeiro, quem abriu a investigação atual foi o próprio relator, não foi nem o presidente. Ainda mais grave. Segundo, o tribunal estava sendo atacado como um todo em 2019. Até agora, os vazamentos detectados referem-se à esposa de Dom Pedro III e uma enteada Dilma Mendes, que por sua vez era do relator. No voto de 6 anos atrás, Fachin deixou uma recomendação útil ao Supremo de hoje, que se habituou a tomar decisões pouco usuais para justificar os fins. É preciso precatar-se para que a dose do remédio não torne um veneno. E olha só, lá atrás houve julgamento do inquérito das fake news para saber se continuava ou não. Foi por provocação de um partido político. Será que também não cabe a um partido político hoje questionar este novo caso e forçar um julgamento na corte para ver se o Fachin tem pelo menos 3 aliados, em vez de ser um 10-1, ser um 6-4? Pelo menos um 6-4, né? Porque vai ser o voto do Fachin mais 3. E aí? Eles botarem lá o dedinho deles. O que eles acham dessa situação? Vamos trazer o pessoal pra dançar. Eu não tenho partido político, né? Aí tem que cobrar o Valdemar. Vai, Valdemar. Faz alguma coisa, desgraça. Aí vem André Sadi, reforçando o que diz o Estadão, né? A Brígido. Aí, irmão, se os caras queriam aí sair do foco, deu tudo errado aí, falhou, colocaram os pés pelas mãos. Conversei com um monte de gente do Supremo, do próprio governo e também bastidores ali do Congresso para tentar entender o que a gente pode esperar de clima, né? Porque agora, de fato, começou o ano, como o Thomas brincou aqui, feliz ano novo no comecinho do programa. Primeiro, falando dos ministros do Supremo. Essa crise que eles acharam que eles iam conseguir tirar um pouco de foco com a saída do Toffoli da relatoria do caso Master, eu não concordo, mas eles estavam achando que ia dar, sim, né? Não ia. Agora, se alguém tinha essa expectativa, a realidade já se impôs que isso não vai rolar. A crise do Master não é mais uma crise do Master, é uma crise do Toffoli. Hoje é uma crise do Supremo. Supremo, completo. E ninguém fala da fraude bancária. Então, assim, nesse ponto, a defesa do Vorcaro, mesmo que ele não tenha atuado para isso, ela é ponto para... Não, as pessoas não falam dos crimes cometidos pelo Vorcaro. A gente não fala disso. 53 bilhões. É um herói. Hoje chegou a 53 bilhões. Herói. Eu ouvi isso de ministros do Supremo, incomodados com isso. Nós não estamos... A sociedade não está debatendo as fraudes bancárias do Master. Basta debater mais o Supremo. Não, é só o Supremo. Por isso que eu digo, eles se sentem arrastados para uma crise cometida, como disse o ministro Fachin na abertura dos trabalhos do ano judiciário. Cada ministro faz as suas escolhas, é responsável pelas suas escolhas. É verdade, mas a escolha de uns, às vezes, afeta outros. Nesse caso, afetou a corte inteira. Então é o Supremo todos os dias trabalhando para ver como ele sai dessa confusão, Valdo. Eu vou falar do Vorcaro. Herói brasileiro. Herói não, anti-herói. É o anti-herói. Vorcaro é o anti-herói. Sabe? O anti-herói é aquele cara todo errado, que foi um monte de confusão, mas acaba salvando o dia. Ele é o anti-herói. Tô até deixando meu cabelo crescer pra depois ver se eu aliso, passar um gel. Em homenagem a ele. Mudou. O cara já mudou a história do Brasil. Daniel, respeite. A André Sadi tinha que lavar a boca dela com sabão antes de falar do Paquito. Pra você, André Sadi, é senhor Daniel Vorcaro. No mínimo, como você deveria tratá-lo. Herói nacional, o que ele tá fazendo. Herói nacional. Tá até barato. Vorcaro aí, a crise financeira, a crise no sistema financeiro brasileiro tá até barata diante do que ele tá entregando de resultado. É uma máquina. O Paquito é uma máquina. E a depender de como terminar esse caso, ele tem que ser homenageado.
No dia da posse lá, não teve lá o carnaval com leite, fazer uma estátua do Vorcaro em Brasília. O cara que salvou o Brasil, resetou a República. Sem saber, foi lá e fez. O seu jeito de ser descolado. A gente tem que botar o Vorcaro pra organizar a posse. Agora, ó, daquele jeito, né? O pessoal vestido, sem trazer modelo, né? Eu não gosto daquele... Meu Deus do céu, palavras feias. Fé em Deus aí, o Vorcaro, o senhor Vorcaro, pra você andar essa dia, vai organizar a posse de Flávio Bolsonaro. Boas bebidas, boa música, todo mundo de roupa, óbvio, mas vai ser muito bacana, velho. Mestre de cerimônias do governo Flávio Bolsonaro. Eu apoio o Paquito. Demais. Herói nacional. Aí, William Vac soltou uma pitadinha na CNN e depois correu para reforçar. O mesmo ponto aí da Brígido, da André Sadi. Crise do Master avança e desafia o controle político. Ele tá falando que tá difícil assar essa pizza. A sensação é que, no momento, não tem ninguém com capacidade de controle nenhum dos três poderes para estancar a crise e se chegar a um acordão. Uma pizza do tamanho do Maracanã, mas nesse momento é imprevisível. Como é que resolve? Ninguém sabe ainda. Ainda ninguém sabe como resolver. Aí ele destrincha a ideia, mais argumentos no Estadão. A desconfiança dentro do Supremo aumenta a imprevisibilidade na crise. William Vac. O Supremo enfrenta duas crises ao mesmo tempo, e a interna parece tão perigosa quanto a externa, e a causa é a mesma, é a institucionalidade substituída pela pessoalidade. No caso da crise externa, é a percepção de grande parte do público de que a instituição do Supremo virou ferramenta de defesa de interesses pessoais de alguns integrantes, fora toda a questão da atuação política. No caso da crise interna, é o fato de que laços pessoais e amizades cruzadas, algo que todo grupo pequeno, poderoso e secreto desenvolve, estão profundamente abalados por desconfiança que rompeu esses laços. Ministros já brigaram entre si, em público e privado, mas nada é comparável à destruição desse Supremo Futebol Clube como o episódio da gravação de uma reunião fechada, crítica e decisiva. Nem é necessário apresentar provas. Os ministros estão convencidos que foi Toffoli, um dos principais responsáveis pela crise externa atual da corte, tornou-se um estranho no ninho, do qual nunca alguém foi expulso. A pessoalidade no trato, também com instituições como o Ministério Público, promete novos tempos difíceis pela frente. Falhou até aqui a tentativa de frear a Polícia Federal e o que possa sair dos celulares do dono do Banco Master, que tinha contrato de prestação de serviços com a advogada esposa de Dom Pedro III. Brasília inteira sabe da amizade pessoal entre o ministro e o Paulo Gonet, personagem-chave do ponto de vista institucional, dependendo do que a PF levar adiante, como fez no caso de Toffoli. E Brasília inteira sabe que o novo relator da investigação, André Mendonça, teria dado carta branca para a PF. Curiosamente, quando as dinastias pessoais ganham força sobre os papéis institucionais, as saídas políticas tornam-se mais difíceis. No caso de Toffoli, foi necessário um exaustivo trabalho de costura pessoal nos bastidores para se dar um jeito na crise. Arranjou-se uma saída institucional precária e a crise segue com fúria. Não adiantou de nada. No momento, esse escândalo se sobrepõe à capacidade dos atores nos três poderes de ação à pizza via seus contatos pessoais. Eram bem conhecidas a fragmentação das lideranças no legislativo e a incapacidade de articulação política no executivo. Mas a novidade é a perda de controle interna no Supremo. Devido ao peso imenso dessa instituição, acrescentou-se mais imprevisibilidade à crise brasileira. E aí termina. Homem de profunda convicção religiosa, o ministro André Mendonça teria imediatamente se recolhido em orações ao saber que fora sorteado como novo relator do caso do Master. Pra cima deles, Mendonça! Aí o Lauro Jardim, ontem logo pela manhã, mais uma das notas sobre os dossiês grampos. O Supremo está desarrumado. Menos de uma semana após Toffoli ter sido obrigado a deixar a relatoria do caso Master, o Supremo mantém a temperatura elevada. Nem carnaval esfriou os ânimos. Seja por causa do vazamento direcionado da reunião, em que os ministros decidiram sacar a Toffoli a relatoria, seja por causa do rastreamento feito pela Receita a pedido de Dom Pedro III, para verificar sobre o que é de sigilo, de cerca de 100 pessoas e tudo mais.
seja por causa da operação da PF ontem, mirando 4 funcionários da Receita suspeitos de terem vazado dados sigilosos. Olha agora, o clima é péssimo e muita desconfiança, diz um ministro. Outro ministro fala: ninguém mais confia em ninguém. Será que Alexandre de Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele requereu à Receita? E um terceiro ministro diz que o Supremo está desarrumado. O clima está maravilhoso. Maravilhoso. Daniel Vorcaro, herói nacional. Aí juntou toda a turma da Globo, Malu Gaspar, Fábio Grana, Bruna Lessa, Thaís Barcelos, Vinícius Neder e Cássio Almeida para dizer: devassa da PF na Receita desperta desconfiança sobre ações de Dom Pedro III, até mesmo no Supremo. Essa matéria é muito mais uma repescagem dos principais pontos que aconteceram. Eles publicaram na meia-noite de hoje. Tem 3 parágrafos que vale a pena só para reforçar. O fato de Dom Pedro III ter pedido à Receita que verifique se houve acesso legal aos dados de cerca de 100 pessoas foi encarado internamente como uma tentativa do ministro de fazer uma ficha expedition ou pescaria probatória, prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, que consiste em fazer buscas genéricas sem objetivo determinado para tentar encontrar provas de crimes. Colegas temem que Dom Pedro III use esses dados para se blindar, no tipo, né? Ó, deu ruim pra mim, viu? Venha tentar fazer confusão que você vai ver porque isso não vai sobrar pra você também. Alguns ministros consideram que o caso dos vazamentos ultrapassa a esfera administrativa. A leitura é que o acesso injustificado a dados de magistrados e parentes pode ser usado como instrumento de pressão ou constrangimento, especialmente em ambiente político polarizado. Uma coisa eu sei, que quem não faz coisa errada não tem nada a temer. Se algum ministro aí tá com medo de ser constrangido, né, ou sofrer pressão, é porque, sei lá, né, a vida fiscal desse ministro deve chamar a atenção. E aí, às 4 da manhã de hoje, Malu Gaspar aparece para dar o ar da graça, dizendo o seguinte: tensão no Supremo com operação sobre vazamento de dados mostra que o estrago provocado pelo caso Master é maior do que parece. Isso porque ninguém viu vídeo de nada ainda, ninguém pelado, né? Ninguém viu nada. A maior parte do Brasil passou o carnaval pensando no que fazer na folga, na programação, né? Os bloquinhos da Sapucaí e tudo mais. No Supremo, por um dia de tensão sem trégua. Ministros ainda nem tinham digerido o trauma provocado pela reunião secreta em que obrigaram Toffoli a deixar a relatoria, quando Dom Pedro III meteu logo uma operação aí contra 4 negros na terça-feira de carnaval, gritaria. Em tese, Dom Pedro III defendeu o tribunal. Portanto, era de esperar, né, que a operação fosse bem recebida por seus pares. Na prática, não foi bem assim, não. Mesmo os que costumam apoiar suas investidas se incomodaram por não terem sido avisados de que ele mandara a Receita averiguar se houve acessos ilegais aos dados de mais de 100 pessoas, entre ministros e seus parentes. Se havia suspeita de violação, por que ele nos avisou? É uma boa pergunta, né? Por que tu não avisou, cara, pro pessoal que ia cuidar deles? Não, eu vou cuidar de tu, viu? Vou olhar aqui se vazaram os dados aí de teu pai, tua mãe, teus filhos. Os mais arredios passaram a suspeitar que o ministro incluíra toda essa gente na apuração para disfarçar o seu objetivo real. Descobrir se alguém havia aberto a declaração de imposto de renda de sua mulher, Viviane, e vazado informações a jornalistas. Ou pior, que buscasse informações para se proteger do avanço das investigações. Afinal, não se sabe ao certo o que o celular do Paquito ainda aguarda sobre ele. E Dom Pedro III até agora não explicou para que, afinal, serviu o contrato de 130 milhões do Master. O escritório da mulher dele, né? Toda essa reação demonstra não só o tamanho do buraco que o caso do Master jogou ao Supremo, mas também quão profundo se tornou o fosso entre o tribunal e a sociedade. As falas dos ministros na reunião secreta em que se decidiu pelo afastamento de Toffoli são sintomáticas. Em vez de discutir a essência do problema que os colocou naquela situação, a descoberta de uma planilha de indícios de que Toffoli e Vorcaro, uma relação promíscua e uma negociação mal explicada de 35 milhões, os ministros passaram a maior parte do tempo espinafrando a PF e especulando sobre as razões por que Andrei, né, o diretor da PFL,
havia apresentado um relatório sobre o assunto ao Supremo. Pelo jeito, para os Supremos, seguir o que manda a lei e comunicar a descoberta de indícios de crime a quem de direito não é motivo suficiente. Uma das falas mais enfáticas, Flávio Dino classificou o documento da PF como lixo jurídico. Eu nem vou ler. Tanta convicção sobre eventuais motivações extra-autos revela muito mais sobre o Supremo que um relatório que ninguém nem Toffoli contestou publicamente. O mesmo se pode dizer sobre a descrição da reunião publicada pelo site Poder 360, ter sido tão precisa, que os ministros passaram a suspeitar de que tinham sido gravados e pelo próprio Toffoli. Em tese, gravar uma reunião secreta do Supremo e vazar à imprensa também configura a violação do sigilo funcional, tanto quanto surrupiar uma declaração de imposto de renda para entregar a jornalistas. Mas essa suspeita, nenhum dos ministros faz questão de transformar em investigação. Nesse contexto, não deveria ser surpresa, Dom Pedro III, que é das fake news, aí depois até faz umas críticas lá, uns 2, 3 parágrafos, absurdo, olha que esse caso, a PGR foi contra lá atrás. A PGR foi contra, mas ela não foi não, ela aplaudiu toda a ditadura. E encerra falando, no fundo, a razão por que o inquérito das fake news continua aberto e é usado por Dom Pedro III para fazer o que ele bem entende é a mesma porque Toffoli julgou não haver problema em continuar comandando o caso do Master. Pouco importa que a população esteja contra o Supremo, como diz Carmen Lúcia, ou que alguns de seus atos possam ser questionados à luz da Constituição. Ao que parece, quanto a mesmo, só aquilo que Dino definiu na tal reunião vazada como Supremo Futebol Clube. O resto é confete. Por conta dessas novas revelações, nossos queridíssimos amigos petistas começaram a despejar aí todo o seu amor na rede social, a ponto dos isentões ficarem chateados, né? O Fried é um isentão. Aí tá ali, né? O print. O Gustav Misk. As 6 fontes da Malu Gaspar, na verdade, eram 4 servidores da Receita Federal. Aí o Paulo Tavares, a fotona do Lula e arroba Paulo Tavares PT. Esse aqui é petistão. A Malu Gaspar, assim como o Léo Jardim, é petista. Mais uma confirmação, porque é burro, né? Petista é gente, meu Deus. É Lauro Jardim. Igor Gadelha tem que ter os sigilos bancários abertos e também merece serem presos. Com certeza algum bolsonarista convenceu ela a cometer esses crimes. Ela aceitou e se deu muito mal. Eu tô com você, Paulo. Cadeia neles. Tratamento de bolsonarista. Eu quero ver mesmo. Bora lá. Pra cima deles. Todo apoio aos petistas. Vamos lá, vamos quebrar o sigilo aí. Quebra da família Marinho. Quebra de todo mundo aí. Vamos ver. Vamos ver o que a gente encontra. Vamos ver o que a gente vai encontrar. A galera fala isso na maior normalidade do mundo, né? Mas, piadas à parte, 2 coisas. Primeiro, o Fried, né? Agora toda a milícia digital do governo, que até ontem estava perseguindo o jornalista porque estavam divulgando informações falsas, subitamente descobre que as informações eram verdadeiras. Mas a perseguição não pode diminuir. Então encontraram um novo motivo, foram vazadas ilegalmente. Se procurar, todos estavam celebrando os jornalistas que divulgavam a Vaza Jato. Um agente literalmente pedindo prisão de jornalistas por informações verdadeiras de autoridades que cometem crimes. É uma nojeira, um esgoto moral sem comparação no mundo, exceto nas ditaduras em que essa gente adora. Esse daqui apoiou perseguição. Agora, esse aqui é conhecidíssimo de vocês. O marceneiro do Metrópolis. O Félix já deu, né? Agora a água bateu na bunda, né, campeão? E aqui você vai entender o que o Álvaro Gribel, do Estadão, que é o chefe da área econômica do Estadão, da redação de assuntos econômicos, inciso 14, artigo 5º da Constituição. É assegurado todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. É um pessoal aí confuso, mas vale o crescimento. Os jornalistas já começaram a se mover depois das ameaças que o Igor Gadelha, né, divulgou. O ministro tá com sangue nos olhos, viu? Vai pra cima da imprensa. Aí veio o Álvaro Gribel, aí veio o Sam Pancher. Só que o marceneiro do Metrópolis, como um bom perseguidorzinho, né, no passado se posicionava assim, ó. Aí a PAN comenta, ó. Quando o pau fechou para cima dos bolsonaristas, não lembro dos jornalistas mencionando a Constituição Federal sobre a reserva do sigilo da fonte do jornalismo. Agora que Dom Pedro III quer descobrir quem vazou o contrato, estão todos pasmos e abismados. Vocês alimentaram um monstro. E ela colocou aqui o print, ó, 2021.
Um dos fundadores do Terça Livre anunciou o fim das atividades do grupo em uma rede social. O canal do YouTube, que estava sendo usado para burlar o bloqueio, também foi retirado do ar pela justiça. E aí o Tesoureiros, que era aquele perfil petista, né? Tesoureiros do Jair, falava: rapaz, será mesmo? Aí tá aqui, ó. Acredito que sim. Existe uma estrutura grande ali que foi sufocada financeiramente, torcendo. Esse era o comportamento do marceneiro do Metrópolis. Aí agora tá aí preocupado. Ele, o Álvaro Gribel, a Malu Gaspar, o Igor Gadelha. Agora tá todo mundo preocupado. Eu quero tratamento de bolsonarista pra vocês. Vocês têm que ter o dia de bolsonarista. Vocês têm que ter o dia de bolsonarista. Aquele dia que vocês dormem sem saber se vocês vão ser presos. Vai ter alguma questão judicial que vocês vão ter que responder. Vocês têm que ter esse dia, pô. A vida de vocês tá muito fácil. Sobre os vazamentos, tinham apontado 2 pessoas, né? A enteada do Gilmar e a esposa de Dom Pedro III. Pois bem, agora já tem um terceiro. Filho de Fux também teve dados fiscais acessados indevidamente. E Fux reforça o que a imprensa disse, né? Que não foi avisado. O Gadelha foi atrás. Procurado pela coluna, Fux afirmou ainda não ter sido informado que seu filho teria sido uma das vítimas. Nem sabe do que está acontecendo. Esse é o clima no Supremo. Nosso Paquito estará segunda-feira em Brasília, para nossa alegria. 16 horas da tarde. O Brasil tem que parar para assistir esse homem. Lindo, maravilhoso. Vai estar lá para falar do INSS. Espero de coração que perguntem mais coisas. Perguntem mais coisas. O Paquito vai poder brilhar. Brilha, Paquito. Conta tudo, delata. Vai, entrega logo esse jogo aí, Paquito. Fé em Deus aí. Fé em Deus. Terça-feira, de manhã cedo, a gente vai estar aqui, ó. Com aquele sorriso que não dá pra fechar. A gente vai estar tentando fechar e os dentes não fecham. Olha, o sorriso aqui, ó. Paquito, nos permita celebrar. Nos permita começar daquele jeito na terça-feira, né? Falar, rapaz, que terça é essa? Né? Me logo dossiê, a ida do Paquito. Me deixe sonhar, Paquito. Me deixe. Resumo das últimas horas. Não tinha como falar do carnaval do Lula, né? Pelo amor de Deus, esse aqui é o principal caso de relevância nacional do que está acontecendo. A República aí sendo desnudada aos olhos de todos. Se não der, porque tiver muita confusão acontecendo ao mesmo tempo, também o Congresso vai voltar, vai começar a fase 2026, vai ser notícia do Flávio. Eu vou fazer um vídeo aí só pra falar do carnaval, postar à noite, sabe? Posta um vídeo à noite e vai. E é isso. Vou fazer isso, qualquer coisa. E só pra não deixar passar. Se não, pro Atlas é certeza que vai. Mas tem muito material mesmo. Muita coisa acontecendo nos últimos dias que acho que é relevante porque envolve 2026, eleições como um todo, questões políticas também envolvidas. Mas por hoje é isso. Os vídeos que eu dei play vou mandar lá no Telegram. É isso. Né? Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. No mais, eu vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!